onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma. Bem-vindos a mais um programa Livros e Autores pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. O livro de hoje, Mulheres Fora da Lei, da Anabela Natário, que é a nossa entrevistada. Muito obrigada pela sua presença, Anabela Natário, a vocês também que nos seguem, que acompanham o nosso programa, e pedimos a vocês que assistam até o fim, que curtam, que compartilhem e que façam comentários, mandem perguntas, que a gente encaminha a Anabela e ela com certeza há de responder, não é, Anabela? Seja bem-vinda, um prazer recebê-la. Obrigada. Obrigada. Pois, falemos das mulheres fora da lei. Você fez um apanhado geral, não é? E você pegou assassinas, você pegou serial killers, você pegou matricidas, você fez um apanhado geral, não é? Fora gatunas de toda a espécie. Eu queria que você comentasse comigo, primeiro, como é que você se interessou pelo tema e como que você escolheu essas pessoas, que critério você utilizou para selecionar essas 23 mulheres fora da lei em Portugal. Bem, eu aqui três temas importantes pelos quais eu me interesso. A história, o crime e as mulheres. E a história de mulheres, escrevi-as imensas sem serem criminosas, já que fiz 177 biografias de mulheres portuguesas. E já agora aproveito para dizer que quando fiz essa pesquisa das mulheres portuguesas, obviamente que não me calharam só, não encontrei só mulheres boazinhas, ou mais ou menos boas, ou nem boas nem más, encontrei também estas e outras, assassinas, gatunas, matricidas, ilicidas, eu sei lá, infanticidas, mulheres criminosas, porque o crime obviamente que não é exclusivo do homem, não é? E, portanto, também há mulheres criminosas. Há muito menos, é verdade, mas também as há. E esta mistura destes três temas, não é? Da história, do crime e das mulheres, levou-me, depois de ter feito as outras, levou-me também a pensar que poderia fazer estas mulheres criminosas. E foi assim, respondendo à sua pergunta, é isso. Bom, eu lendo o seu livro, eu percebi que havia muito uma espera de algo mais feminino, que parece que quando uma mulher comete um crime, é sempre visto com uma certa lente de aumento, não é? É como se a mulher só coubesse a delicadeza, o cuidado, a postura mais maternal, não é? E que se não fosse um ser humano, capaz também de deslizes, de outras coisas. E muitas foram totalmente levadas pelo passional, não é? Sempre envolvidas amorosamente ou sugestionadas por outros, não é? Tem muito isso. Mas você percebeu que na época parece que havia mesmo uma tendência a ser mais punitivo com as mulheres? A sociedade cobrava mais das mulheres, ou cobra ainda? Muito mais, muito mais. Até porque a mulher era um ser de segunda. Havia essa parte do ser de segunda, portanto não se ligava muito. E por outro lado, também havia essa ideia de que a mulher era para fazer bordados e estar no lar, e era uma flor, não é? Portanto, quando a mulher cometia algum crime, às vezes até só na sua forma tentada, hum,
que era uma coisa que acontecia imenso. O livro abrange desde o século XVIII ao século XX, e essa preocupação que está a dizer é transversal nesses séculos. Portanto, e quando a mulher então cometia um crime, ai Jesus, porque era o diabo. Era muito pior do que o homem, porque o homem, eu julgo que já estavam habituados a que o homem cometesse crimes também, mas como a mulher era um ser ali meio estranho, se fazia algo nesse sentido igual ao homem, era muito pior. E os estudos, mesmo no início do século XX, os estudos de criminologia apontam nesse sentido. Portanto, era uma coisa quase científica. A mulher, quando comete um crime, é muito mais perversa. Consegue engendrar muito melhor esse crime. Adiantando aqui um pouco, talvez porque também a mulher, dado ser de facto fisicamente, a maior parte é fisicamente inferior, ou tenha menos força que o homem, nesse sentido, de inferioridade no sentido Físico, né? Da força física, não é? na força física, a mulher normalmente não mata com violência, como faz o homem. E por isso envenena, e se calhar por isso também estaria ligada a essa ideia de que a mulher é muito mais conspirativa e engendra as coisas com uma perversidade que o homem não fazia. Eu acho que vem um bocado também essa ideia, sempre tendo em conta a inferioridade com que era vista a mulher, e por isso, já agora, já há pouco falávamos, por exemplo, quando são as gatunas, a polícia. É verdade que a polícia trata mal tanto os gatunos como as gatunas, mas tem uma ascendência sobre as gatunas que não tem propriamente sobre os gatunos, não é? E da maneira como as trata quando as prende não é igual também à maneira como trata o homem quando o prende. Portanto, há uma relação sempre de uma superioridade machista. Há um machismo ali sempre presente quando prendem essas mulheres. E muitas vezes essas mulheres não cometeram aquele crime, mas não interessa, porque cometeram outro qualquer. Exatamente. Nós falávamos, inclusive, sobre isso, não é? As provas, inclusive, nem havia. Não, em muitos casos, não houve prova. Quer dizer, houve o indício, a suspeição, e isso foi o suficiente para a condenação à morte, inclusive, de algumas, não é? Exato. A suspeição de Bastava. facto suficiente. Embora eu também devo dizer que jamais, mesmo no fim do século XVIII, século XIX, é verdade que a investigação policial até já está desenvolvida, Sim. como no resto do mundo, já está. Também houve surgimento da ciência forense, né? Da medicina forense, tudo isso depois foi. Claro que isso tudo foi crescendo, foi evoluindo e chegou ao que hoje nós temos, que ainda, com certeza, vai evoluir mais. Mas ninguém pensava na possibilidade da condenação de inocente, né? Não se pensava? Não, a ideia formada era aquela, não é? Foi a mulher. Claro. E portanto não interessa. Aliás, há uma das histórias que eu conto, que é a Isabel Klesse, Sim. que esse caso é muito significativo. Ela tinha 27 anos, não é? 27 anos quando morreu? Sim, agora não Muito sei, pouca confesso de idade, cor, é? mas têm todas normalmente Em torno de. A mais velha acho que tinha 50 e pouco. pouco. É. Isso, sim, há um ou dois casos. De 50 e. É, na faixa de Mas o 50. resto é tudo Muito nova. muito novo. Isto já pensando até nas outras que eu encontrei também pelo caminho e que não estão aí, mas são todas muito, muito novas. E E bonitas e tudo mais.
Isso também Se, contou, não é? claro que isso conta, claro que isso conta, não é? Conta. Mas claro que isso conta, porque é nesse aspecto que eu também digo que depois se vê ali a certa ascendência da polícia e como é que a polícia ah, se conduz os Uhum. ditos interrogatórios, porque alguns estão escritos e, portanto, dá para ver, ou houve um jornalista que assistiu e, portanto, está no jornal, não é? Uhum. Mas voltando ao caso da Isabel A da Isabel. Clece, Uhum. o que é interessante neste caso é que ela não chega a matar o marido, não Isso. se sabe se era bem, se ela queria mesmo matar o marido, se não, não é? Faz ali uma embrulhada um pouco com o facto de ela ter mandado comprar água forte, que era cianeto Sim. no fundo, não é? Mas que É. se usava, portanto, naquela altura nas limpezas. Agora, mesmo que vamos pensar que ela tentou matá-lo e que engendrou um processo com um clister, não? Um clister Uhum. fatal. A verdade é que o marido não morreu e ela foi julgada e condenada como se o tivesse assassinado, portanto foi condenada à morte, ela foi executada, foi enforcada, por ter tentado matar o marido, mas sobretudo o que esteve ali em causa foi uma questão moral. Ela tinha um amante Ah, e os juízes disseram que era incrível que ela se tivesse amancebado com um outro homem e portanto isso pesou muito mais do que propriamente o crime em si, não é? Porque no fundo ele nem morreu, não é? Ele ficou muito bem, inclusive. O médico foi, ela chamou o médico curou, mas ela foi condenada por ela foi condenada e de foi qualquer enforcada, forma. que isso é que é incrível. E não foi E por, pagou com por a ter vida, assassinado. ela que morreu. Ela, ela pagou com a vida o facto de ter um amante. E isto, estamos aqui a simplificar a história dela, não é? Sim, Porque esta coisa do amante também é tudo muito relativo, mas, isso. mas os É isso que eu juízes ia te foi assim que. perguntar. Porque podia também ser, porque ali conta que ela tinha esse amante, que ela tinha essa pessoa de quem ela gostava, mas é baseado em quê, né, que eles usaram isso? Foram relatos? Foi fofoca? O que é que foi, não é? Porque tudo muito frágil, né? É frágil. Nas coisas que vi, eu acredito que ela namorasse aquele rapaz que passava ali todos os dias na rua, o marido dela é embarcado, portanto está raríssimas vezes em casa, não é? Tem viagens enormes, 6 meses, um ano, e E ela nova, sozinha. muito nova, não é? É. Bonita. É admissível que ela tivesse. O rapaz ia para a tropa, não é? E passava ali na rua dela todos os Dia. dias e ela É. estaria à janela. E, portanto, começaram a falar. Tudo isso é possível, não é? Mas ninguém se importaria que o marido, que provavelmente, não faço a mínima ideia, na verdade, mas provavelmente se tivesse o comportamento de outros na altura e muitos outros hoje também, tinha namoradas e tinha outras mulheres, mas não tinha qualquer importância. A Pois. importância estava na mulher. A A mulher, mulher. a mulher é que não era permitido ter nada disso. A mulher não era permitido. Havia algumas regras, tanto que a lei, não é, durante muito tempo, penalizava o adultério cometido pela mulher e o homem não. O homem até tinha direito a matar o amante e a mulher, se Pois. fosse caso disso. Era um crime de honra, né? Quer dizer, era uma defesa da honra, né? Até há pouco tempo, no Brasil, houve um crime famoso de uma mulher que foi assassinada e por ciúme. Ela já tinha terminado o relacionamento e tal, e o namorado não se conformava. E ele dizia, ela era muito bonita, todo mundo dava em cima dela, todo mundo paquerava, ela inclusive correspondia. Então eu matei em defesa da honra. E ele, no primeiro julgamento, foi absolvido. E isso na década de quê? De 70 e pouco, 70, quase 80. Imagina isso 2 séculos atrás, não é? Era muito mais Muito grave, mais né? acentuado, claro, Pois claro, é. nem havia qualquer dúvida, não havia qualquer dúvida. Em Portugal também demorou muito tempo. Eu não posso dizer quando é que.
mesmo assim, durante o Estado Novo, portanto, durante o salazarismo, isso também era permitido. Só depois do 25 de Abril é que verdadeiramente em Portugal a mulher começou a ter alguns direitos. Pois é. As pessoas não fazem ideia. Pois é, a gente pensa que caminhamos muito e tudo, e principalmente quando a gente está aqui na Europa, a gente tem uma expectativa diferente, não é? Mas o machismo, a misoginia ainda se faz presente. A gente vê isso ainda, não é? Sim, claro. E é uma batalha, acho que para a gente, para a nossa geração ainda vai ser por muito tempo, não é? Você, em algum momento, eu quando estava lendo, eu senti simpatia por algumas pessoas, senti pena, senti raiva, a gente sente, né? É impossível a gente ler e não se envolver emocionalmente com o livro, com as personagens, né? Principalmente porque a gente sabe que existiram, né? E que aquelas coisas aconteceram. Que é tudo verdade, sim, sim. Pois é tudo verdade, então não saíram da sua cabeça só. Você escreveu, você narrou um fato acontecido. E você, como é que você. Pois é exatamente o que eu quero saber. Eu quero ver a sua posição como narradora e como você se sentiu, e até na hora de selecionar esses casos, eu acredito que deve ter havido também uma seleção mais emotiva, mais emocional, não foi? Houve aqui uma mistura na seleção. De facto, sim, são os casos. No fundo, os casos que eu gosto mais, que eu gostei mais, hum, mas também gostei muito dos outros. O que aqui eu tentei fazer foi também dar uma amostra, ou seja, os crimes variados e em vários pontos do país. Porque não se passa nem tudo em Lisboa, nem tudo no Porto, nem tudo em Coimbra. Eu tentei arranjar em vários sítios. Portanto, Em os aldeias e casos, tudo. Menores, não é? os casos atravessam o país, para se dar a ideia também de que isto era uma coisa que não acontecia só num sítio, não é? Acontecia pelo país fora. E essa ideia orientou-me. E depois, muito, de facto, o crime, porque se eu fosse escolher assim de repente, o que eu tinha trazido mais eram crimes do marido, da mulher que mata o marido, porque era um. Todos os dias havia o contrário, todos os dias havia uma notícia do marido que matava a Matava mulher. a É mulher. uma coisa incrível, mas é quase assim. Quase todos os dias há Uhum. uma notícia entre o século XIX e o século XX, o início do século XX. Estou a falar na área que eu pesquisei, Claro, não é? Porque claro. noutras, se calhar, também havia. Mas do fim do século, anos 70, do século 60 até, do século XIX, até ao princípio do século XX, princípio que podemos ir até 1920, 25, Uhum. quase todos os dias havia nos jornais uma notícia de um homem que matava a mulher. Muito mais raro era a da mulher que matava o homem. Mesmo assim, a maior parte, quando faço um levantamento, a maior parte dos crimes que as mulheres criminosas cometeram são o assassínio do marido. Pelas, pelas mais variadas razões, mas sobretudo por duas. Uma por maus tratos, e não saberem como é que haviam de resolver esse assunto, e às tantas é de tal maneira que elas próprias acabam por entrar nessa violência e matam o marido. Outra é porque também a separação não era nada fácil, e o divórcio era muito complicado, e a mulher achava que era a única possibilidade que tinha, era também para sair daquele casamento que era horrível, porque há sempre o lado dos maus tratos, tirando um caso ou outro, assassinava. E, e nesse aspecto eu tentei que só trouxe, não sei, já não me lembro bem, mas acho que 2 ou 3 casos da mulher que mata o marido,
e o resto são outros crimes. Mais variados, né? Você quis variar um pouquinho. Mais variado. E falando nessa parte emocional, é verdade que hum, a mim própria, alguns casos, eu também tive imensa pena da mulher. É horrível uma pessoa dizer isso, não é? Porque elas cometeram crimes. Mas, tirando uma outra, que uma pessoa pode dizer são más, e quando são más são iguais ao homem, não é? Ao ser humano é assim. Mas tirando uma outra, a maior parte eu tenho alguma compreensão, não é? Tenho alguma compreensão, alguma pena. Como, por exemplo, uma que eu não sei se me estou a adiantar já aí Não, pode aqui falar. nesta. Claro. Antes disso, eu só queria acrescentar uma coisa que estava a dizer há bocado, que era eu. Isto é tudo tão verdade que mesmo quando eu escrevi, por exemplo, está a chover, ou choveu, ou faz sol, eu fui ver, porque para compor, mas fui ver que tempo é que estava. Portanto, não há nada ali que seja de facto uma invenção. Mas voltando agora à parte emocional, eu costumo, quando falo aqui nestas mulheres, costumo dar um exemplo de uma, bem sei que é que eu falo mais quando quero explicar esta espécie de empatia, mas é porque de facto eu tive imensa pena dela. Eu estava a escrever a história dela e estava um bocado até angustiada, porque ela era uma rapariga muito nova, e pronto, estas coisas das idades não me recordo, mas sei que ela era muito nova mesmo. Ainda não teria 20 anos e um rapaz começou a namorar com ela não era de Lisboa, era fora, de Pombal, se não me engano, como de um soldado, começou a catrapiscá-la, como diziam, e levou-a um bocado na conversa, que ia casar com ela e que iam para Lisboa. E ela foi para Lisboa, mas nada disso aconteceu, e ela acabou por estar a trabalhar como empregada criada, como se dizia na altura também, criada interna, num tropa, onde portanto, a vida não seria lá muito boa e não sei se o Cesso Tropa também teria alguma ligação com ela. A verdade é que ela depois tem uma ligação, engravida, ou seja, peço desculpa, ela vem grávida, ela está grávida desse rapaz, exatamente. E enquanto achou, assim é que é, enquanto achou que ela podia esconder a gravidez lá no preço militar para quem ela trabalhava, ela foi escondendo. Quando achou que já não podia esconder, saiu então. E não sabia o que é que havia de fazer à vida. Portanto, ela vai ter a criança, ela tem a criança no Hospital de São José, onde nessa altura há uma enfermaria que se dedica a acolher mulheres grávidas que não têm posses, e elas estão lá meses, elas estão lá alguns meses, e ela tem aí a criança, ela está a pensar que se calhar vai pô-la numa escada, como aliás acontecia, e lhe disseram mesmo, olha, abandona numa escada porque depois alguém vai tomar conta dele. Mas ela não quis abandoná-lo na escada e foi pedir à misericórdia se a podia ajudar. E a misericórdia respondeu-lhe que a criança, ela teve ali a criança, mas a criança tinha sido concebida em Pombal, portanto não pertencia ao Conselho de Lisboa, e portanto não a podiam ajudar. Ela ficou desesperada. E a criança tem um mês e ela vai desde Belém, que é da Rua da Junqueira, mais ou menos, Alcântara, portanto que é Beira-Rio, ela atravessa a cidade inteira até ao Campo Grande. Eu faço ideia como é que ela terá, não é? E nos pensamentos dela, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, deixo a criança em algum sítio, o que é que eu faço à criança, não é? Não quero deixar a criança, porque se nota em algumas coisas que ela respondeu no interrogatório que ela não queria deixar a criança, mas por outro lado não sabia o que é que havia de fazer, porque era um empecilho verdadeiramente na sua vida. Ela não tinha dinheiro, ela tinha que trabalhar como criada, não a aceitavam com a Havia uma criança, questão de sobrevivência e todos os sentimentos depois do período, né, puerperal, que a pessoa... Exato,
Que a Eu, mulher eu, sente, né? Que fica exatamente, exposta. Quer que dizer, está ela muito está mais sensível. naquela tempestade de sentimentos e angústias e tudo. Nossa, é horrível Exato. mesmo. A E ela gente. acaba por desembocar no Campo Grande, onde há um jardim com um lago, e ela senta-se no banco do jardim e ela asfixia a criança e depois fica com a criança no colo até anoitecer. E quando anoitece, ela põe a criança no chão, tapa a criança, já não sei se foi com umas folhinhas, porque era outono, Uhum. e foi-se embora. E, portanto, ela matou a criança, matou um filho, mas as circunstâncias em que tudo aconteceu é uma coisa que faz ter imensa pena dela, faz quase que faz compreender porque é que ela fez aquilo. E há alguns casos assim, eu só contei este, mas este é representativo Sim. Até de porque certos. a gente sabe que hoje acontece, não é? Ainda é presente uma situação igual, não é? E você Sim, falou, claro, ainda há pouco tempo. pois é, a gente, não tem como a gente não se envolver, né? E isso remete também à outra que eu achei mais difícil, que é aquela que matou as 34 crianças, né? Pois, essa, Aquela foi essa, difícil, hum, não é? essa, Essa essa, foi por essa é outra extrema que. necessidade. Agora, como é que a gente. Quer dizer, fácil, o ser humano é capaz de muita coisa, né? Foi a Luísa, né, de Luísa Jesus, de Jesus, ah, Luísa de Jesus, trinta também e era nova, quatro, né? Também nova, também. Mas não era também sozinha, não é? nova. Ela leva a Não, coisa, mas ela não agiu sozinha e havia interesses ali de várias pessoas, não é? Mas ela paga sozinha. ela paga sozinha. Ela era preciso castigar alguém. Sim. O outro cúmplice seria um homem que era muito bem visto, era uma figura importante, escrivão lá em Coimbra, portanto era uma figura também importante. As outras duas, não sei, mas como já tinham uma, chegava, não é? Mas a verdade é que ela, para mim, e que estou farta de voltar a ver essa história, embora o que se saiba também não. Sabe-se um bom pedaço, sabe-se um bom pedaço, mas ainda falta saber outras coisas, mas o processo não se encontra. Só se encontra um pedaço do processo que é a sentença. Na Sim. sentença, ainda bem, porque naquela altura, bem, e hoje também, hoje infelizmente, naquela altura ainda bem, porque as sentenças, os juízes escreviam imenso e contavam muito do que estava no processo. E, portanto, dá para perceber algumas coisas que estavam no processo, mas falta uma outra parte do processo para perceber o que é que houve gente que disse. Mas o caso da Luísa de Jesus é diferente, embora fossem as duas iletradas, com pouca capacidade de discernimento, porque era o que acontecia também com a Luísa de Jesus, não é? Eu acho que a Luísa de Jesus, se pudéssemos dizer assim, era abrutalhada, o discernimento dela não seria dos melhores. As condições em que ela vivia também eram más. É. Portanto, também há ali um contexto, é imperdoável, obviamente, e isto é bom que se diga, mesmo falando assim, todos os Claro. crimes são imperdoáveis, mas no caso também há que atender de facto às circunstâncias. Ela vivia no interior, não é? Lá numa terriola, que hoje por acaso é uma freguesia da cidade, mas na altura era uma terriola, e portanto ela pobre, provavelmente com não sei quantos irmãos, o pai tem pelo menos 2 casamentos, portanto, digamos que era capaz de ser uma miséria, não é? Uma coisa importante da gente sempre falar é que também amor, carinho, a gente aprende, não é? A gente aprende na relação, né? A gente cresce recebendo e Claro, a gente claro, vai reproduzir o modelo não que recebeu, não é? Do lar, da escola. podemos, né, eu acho que não conseguimos dar aquilo que não nos dão também, não Sim, é? Se não nos pode. derem, a gente não consegue dar.
Claro, se você não porque, foi, não, não porque cresceu com aquilo, não recebeu, é muito fácil depois você atirar, aquela pessoa não tem empatia, não tem, mas ela não recebeu, como é que ela vai não desenvolver, recebeu, não é? exato, ela Eu não, é, queria, é o caso que eu, é o caso desta que eu acho sinceramente, e depois há outra coisa no caso dela, quer dizer, aquilo terá sido tão fácil, um bocado ao princípio, que depois já não tinha qualquer importância, não é? O matar sim, um ou matar 20 não faz mais. deixou de ter importância, É portanto a ele coisificação da não, outra pessoa, não é? Ela não tem mais importância como ser, como não, pessoa, não é? Eu queria, tanto que a ela no gente já está fundo, diga, chegando diga, no diga. finalzinho, e eu Oi. queria que você, se possível, se você elencasse para mim, ou dissesse ao seu critério, ao seu sentir, a mais cruel na sua visão, e a que você acha, se você acha que haveria um novo julgamento que a história talvez absolvesse. Qual delas seria absolvida e qual delas você considera mesmo com o que você Confesso leu? confesso que assim de repente não tenho não tenho um juízo assim repentino, mas estas duas que nós falámos, talvez pudessem representar isso, Bem, não é? porque a Maria do Carmo, hum, eu julgo que, eu acho que havia ali outra sentença a dar na No Maria do caso dela, Carmo, né? Outras também, não é? apesar Algumas dela até ter acabaram para a assassinado o filho. prostituição e tudo em função dos homens, do abandono, da fome, Exato, e havia todas exatamente, que essas aliás, se calhar foi o circunstâncias, não caminho. é? Seria o caminho dela se não tivesse nenhuma Quer dizer, ajuda. Aliás, mas via-se. Desculpa. não, exatamente, eu queria que você concluísse seu pensamento. Ah, e a Cruel. hum, É impossível, é impossível perante uma mulher que matou 34 28, crianças, né? pois, Trinta e os quatro. números andam Atribuem entre a os. ela 34. Ela só reconhece 28. Exato, ela reconhece 28, mas em princípio, é por isso é outra razão, eu acho que ela até já nem Sim, sabia bem. né? E eles também, depois já não era preciso também estar a ver tanta coisa, não é? Mas é impossível não dizer que ela é cruel, não, é impossível não dizer isso. E portanto ela, agora, que ela mereceria um julgamento melhor, também mereceria, apesar de tudo. Sim. Porque Também havia ali mereceria fragilidade de provas, né? porque Enfim, ela tem um cúmplice que a faz fazer aquilo para ficarem com o dinheiro do berço exatamente. cobertor Sim, que davam, não é? Portanto, sim. e ninguém dava tantas crianças seguidas se não houvesse a cumplicidade das outras amas que lá estavam a entregar crianças. Portanto, é um processo também, ela provavelmente mereceria, porque ali o que se vê é, pronto, foi assim, viu-se assim, não há que ter aqui mais, ela é um monstro, diziam os juízes, não é? E, portanto, e depois é condenada com aquela coisa que não foi só ela, mas ser condenada à forca e ter que ir levar com uma tenaz em brasa no corpo enquanto vai no caminho para a forca, que existe uma coisa Havia a crueldade de uma também. violência, exato. Nossa, E, portanto, é natural, o mundo era bastante, apesar de tudo, eu acho que era pior nesse aspecto, era a crueldade, hoje também há, mas só que ali era sim. mais constante, E hoje em dia é mais disfarçadinha, né? Mas, Sim, sim, é verdade. E Anabela, é verdade que também estou a falar aqui nos ditos países mais sim, civilizados, não é? Que são os sim, nossos. nós temos muitas diferenças, tem muitos 50 tons aí, não é? É, De leis e de exatamente, justiça exatamente. nesse meio, nesse caminho. Mas É eu gostaria exatamente. muito ainda de recomendar o seu livro. Achei muito gostoso de ler, muito Que gostoso bom, mesmo, obrigado. apesar da gente. Mas é claro, o bom livro faz isso. A gente se envolve com a personagem, com as personagens, a gente toma partido, a gente pensa como faria diferente se estivesse lá ou Vou não, mostrar aqui não é? também. Pois sim. Então, Aí eu está ele. recomendo muito aos leitores e Obrigada. ele está à venda, não é? Nós temos ainda, você gostaria de recomendar onde
Você tem a sua própria loja virtual ou não? Não, eu acho que, muito sinceramente, o mais fácil agora será comprar online e isso em qualquer uma Sim. das livrarias se encontra, sim. Pois então, eu gostaria muito de recebê-la novamente para falar do seu outro livro. Você também tem o Assassino do Arqueduto, não é? O Assassino no Aqueduto, sim. Pois é. E Seria um imenso também é prazer uma se você história de aceitar o crime. nosso convite para o Eu aceito, próximo. eu aceito. Esta conversa foi tão rápida que Pois, passou tão depressa, passa tão ao mesmo rápido, não é? tempo. É ótimo. O tempo passa rápido quando a gente Mas, está se divertindo. pois E é, pois é, pois é. Muito obrigada, muito obrigada a obrigada. você por ter se disponibilizado para nos conceder essa entrevista, não é? E agradecemos a você que nos segue mais uma vez e pedimos ainda que curta, que compartilhe, que faça chegar ao maior número de pessoas que você puder fazer para nos ajudar, ajudar o nosso canal a crescer. Até o próximo programa Livros e Autores, pela Obrigada, Rádio Deus. Transforma e pela Revista em Comunidade. Até a próxima, Anabela. Até a próxima, vocês Adeus, todos. muito obrigada. Adeus. Até. Onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e Autores. Um programa da Rádio Transforma.